Oi, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nessa sexta sinistra. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Por aqui também está indo muito bem, graças a Deus, né? Fora essa gripe que não me deixa. Mas vamos lá para mais uma sexta sinistra. Aproveita, gente, dá uma olhada se você está inscrito. Se não tiver inscrito, aproveita, se inscreve, deixa aquele like para ajudar a Luana. Se puder, compartilha com seus amigos. Se você tiver algum relato, por favor, manda para mim, me procura lá no Insta, que é luana_v.s. E sem muita embromação, que eu sei que vocês não gostam de muita embromação, vamos lá para mais um relato nessa sexta sinistra. O nome do relato é Ela Era um Lobisomem. Gente, vou contar aqui essa história, né? Essa história é uma história assim bem antiga. Eu vou ocultar o nome das pessoas, né, que me enviou um relato, mas como todo mundo já sabe, vou contar o relato como se fosse eu que estivesse vivenciando aquele relato. E sem muita embromação de novo, né, vamos lá para mais um relato nessa sexta sinistra. Bom dia, meu nome é José e essa história aconteceu comigo por volta de 1920. Eu era um rapaz de mais ou menos uns 18 anos e eu trabalhava num matadouro. Nessa época era muito antigo. Assim, no sertão, os povoadozinhos era muito pequeno, eram poucas pessoas. Era uma casinha aqui, outra casinha ali com 20 metros, outra casinha ali com mais 50 metros. Tinha muito fazendas. E eu morava num povoadozinho que era muito pequeno mesmo. Tinha mais ou menos só umas 400 pessoas morando nesse povoado, e nesse povoado tinha um matadouro público, onde a gente, dia de quinta para sexta e sexta para sábado, as pessoas da comunidade levavam seus bichos para matar, para vender nas feiras próximas, ou vendia nas suas próprias casas. Era de costume os moradores já ir comprar diretamente da pessoa que tinha, né, o seu animal ali. Era um porco, era um bode, era um gado. E também vinha gente que trazia os animais também de fora pra gente matar lá no matadouro. Então, o que aconteceu? Aconteceu é que a gente pegava os animais de dia, levava lá pro matadouro. Lá no matadouro não tinha assim uma estrutura bem como existe hoje, né? Porque as casas de antigamente eram feitas de pedra e de taipa. Então, o matadouro, uma parte dela era feita em pedra, ele era feito em pedra e taipa. E as pessoas levavam os animais de tardezinha, né, na boquinha da noite, como a gente tem o costume de falar aqui, levava os animais para... Eu saía da minha casa mais ou menos umas 3:30 da manhã para 4 horas, pra gente abater os animais, os porcos, o gado, o que tivesse. Então, começou de acontecer que quando a gente deixava os animais lá, apareciam os animais mortos. Quer dizer, os animais mortos não. A gente chegava lá, tava faltando um ou dois animais, e o que a gente encontrava era só o sangue espalhado lá no chão, e muitas vezes é resto dos animais. E aí aquilo começou a incomodar e dar medo, né, as pessoas de lá, porque a gente tinha uma crença muito grande, né? A gente tinha assim um medo. Naquela época aparecia assim muita visagem, muita coisa. E aí, na terceira semana, eu disse assim: quer saber? Que eu vou dar um basta nesse animal. Eu a princípio achava que era uma onça
que tava entrando e tava pegando os animais e tava comendo. E aí eu e mais uns 3 cabras armei uma arapuca, uma armadilha para pegar esse animal. O que foi que a gente fez? A gente colocou uma cabra. Nesse dia nós não levamos os animais para lá. Eu levei somente uma cabra, coloquei no fundo lá de uma cocheira e a gente ficou escondido nas outras cocheiras, só que elas fechadas, gente. E a cocheira que a gente deixou a cabra, a gente deixou ela aberta. E aí a gente arrumou uma corrente e uns cadeados e ficamos esperando. Quando foi assim, gente, por volta de umas 3 horas da madrugada, começou aquele grunhido, aqueles passos vindo, aqueles passos altos, e a gente ficou lá. Eu tava com os facão, os meus amigos estavam na outra cocheira do lado também com o facão, e a gente aguardou. E repentinamente, gente, subiu assim um cheiro de carniça, de imundícia, assim, invadiu lá dentro. Mas era assim um odor tão forte, tão podre. E a gente aguardou. E a gente lá aguardando. O meu amigo que tava comigo, ele suava frio. Ele dizia: Zé, tu tá escutando? E esse cheiro, Zé, isso não é gente. Isso não é bicho normal, isso é um lobisomem. E eu disse pra ele: conversa, cabra, que isso não é lobisomem. Fica quieto, fica parado. Aí, gente, os passos começaram a se aproximar. E eu comecei a ficar com medo. E o que foi que aconteceu? Eu olhei pela brecha que tinha. Eu vi aquele animal em pé. Não era de 4 patas. Ele estava em pé. Tão cabeludo e tão feio. Mas ele tinha uma cauda tão grande. E esses cabelos dele enorme. Eu nunca tinha visto bicho mais feio na minha vida. E aí eu fiquei quieto. E segurei o meu machado aqui na mão e o meu facão na outra e aguardei. E aí eu senti, gente, os passos dele se aproximando e ele entrou na cocheira. E a gente tinha deixado a cabra muito bem amarrada. Quando ele entrou na cocheira, que a gente sentiu que ele pegou a cabra, que a cabra deu um grito, foi nessa hora que os meus amigos vieram com a porta e eu imediatamente fechei. Colocamos o cadeado lá, que o bicho se virou, não tinha mais jeito, ele já estava preso. E esse bicho começou a urrar dentro dessa cocheira. E essa cocheira, gente, a gente tinha fechado ela. Durante o dia a gente tinha fechado ela inteira. O teto, tudo. Não tinha como ele escapar. E ele começou a urrar e começou a querer sair. Nesse momento que ele começou a querer sair, meus amigos se aperrearam e disseram: esse bicho vai sair. E eu disse: ele não vai sair. Eu peguei-lhe o facão, gente, e acertei ele debaixo da costela. O lápis assim, o facão, debaixo da costela. Ele soltou um grito, um urro de dor tão forte. E aí eu acho que foi bem profundo, porque ele se encolheu no fundo da cocheira. E lá ele ficou. E eu disse: eu matei o bicho. E aí a gente saiu pra fora e ele ficou lá, urrando. E deixemos o bicho lá. E ele continuou urrando. E a gente ficou do lado de fora esperando. Quando foi mais ou menos umas 5:30 da manhã, que o sol começou a raiar, era verão, e o sol começou a raiar, e aí a gente não
ouviu mais ele. E aí eu disse, o bicho morreu. O bicho morreu e aí agora é a nossa hora. Vamos deixar o sol sair totalmente pra gente ir lá ver que bicho é esse. Gente, quando o sol terminou de raiar e ficou tudo claro, a gente entrou de novo lá dentro do matadouro. Cheguei lá na cocheira lá. Foi assim impressionante o que eu vi dentro dessa cocheira. Uma mulher nua. Os cabelos dela tão grandes, cobriu o corpo dela inteiro. Ela tinha feições assim de índio, gente. Ela parecia assim descendente de índio. Eu olhei assim pra ela e ela tava com o rosto todo coberto pelos cabelos. E os cabelos caídos assim no corpo, tampando o corpo dela. Dava pra gente ver algumas partes dela assim, nua. E aí eu fiquei muito abismado. Cadê o bicho? E aí o meu amigo disse, Zé, o bicho era a mulher. Zé, o bicho era ela. E aí eu disse, não. Aí eu disse assim, perguntei pra ela como era o nome dela. E ela calada. Eu disse, olha, se você não me disser como é o seu nome, eu vou deixar esse pessoal lhe matar. Eles vão lhe matar. Aí ela se ergueu. Quando ela se ergueu, eu vi embaixo do seio dela corte de facão. Era um corte muito profundo. Tava saindo ainda muito sangue, muito sangue. Aí eu peguei, tirei a minha blusa, dei a ela. Aí ela foi e disse assim pra mim, muito obrigada. Muito obrigada. De hoje em diante eu não viro mais essa coisa. Você tirou a maldição que estava em cima de mim. Gente, eu não acreditei nessa história. Eu vivenciei e não acreditei nessa história. E aí, gente, ela pediu para ir embora. E os meus amigos não queriam deixar ela ir embora, mas eu deixei ela ir embora. E ela disse para mim que ela não iria virar mais, porque eu tinha quebrado a maldição dela de virar um lobisomem. Mas pensa numa morena bonita. Essa morena era muito bonita, tinha um corpo assim muito bem feito, os cabelos batiam na bunda, os cabelos tão lisos, de olhos tão verdes, que eu fiquei sem acreditar que aquela mulher era aquela besta feia, fedorenta, gente, uma caatinga assim que indescritível mesmo, sabe, assim, que eu não sei dizer assim, cheiro de coisa morta, de muito tempo morta. E aí eu dei minha blusa a ela e ela foi embora. E nunca mais eu vi essa mulher na minha vida. Nunca mais eu vi essa mulher na minha vida. E eu fiquei assim, sem acreditar na história que eu vivenciei. O dia em que eu tirei a maldição de um lobisomem. E o lobisomem era uma mulher. E a minha história foi essa. Eita, meu povo, eu acredito, gente, eu acredito muito nessas histórias. Hoje a gente não vê e não ouve mais nessas histórias assim de lobisomem, de mula sem cabeça, né, de alma penada. Mas eu acredito que antigamente, gente, essas coisas existiam demais, existiam muito, porque, sei lá, a gente vê e escuta, né, tantas histórias. Eu acredito que seu José vivenciou essa história. E você acredita em lobisomem? Cuidado, hein, quando você for sair à noite, não encontrar um lobisomem aí, se essa lobisomem for uma mulher. Então, gente, o relato de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha, verifica se você está inscrito. Se não tiver, por favor, se inscreva. Se você tiver uma história também, seja de terror, seja de lobisomem, seja de mula, seja de cemitério, manda pra Luana, me procura lá no Instagram, que é luana_v.s, que eu vou adorar contar a sua história aqui no meu canal. E com tudo isso era só. E tchau. Feliz Sexta Sinistra pra vocês.